Cá estou eu, Douglas Phillips, estudioso e divulgador do estilo de vida ancestral, falando sobre coisas que acredito eu que tenham valor, né, para a nossa saúde, para a gente poder estar vivendo uma qualidade melhor. Algumas perguntas sobre a minha pessoa e tem perguntas sobre estilo de vida ancestral em geral, né? E são 10 questões que eu separei aqui. Boa noite, Patrícia. E vou procurar falar da melhor maneira possível sobre essas questões, porque são questões aí para várias pessoas, né? Então, e como essa live fica aí depois, então de repente quem acessar depois vai poder também estar esclarecendo algumas dúvidas, mesmo? Dá mais um minutinho aí. Hoje está quente, né? Que pelo menos aqui em Volta Redonda tá bem quente, esquentou bem. Eu acabei de dar uma aula e aí eu tô aqui com bastante calor, suado. Só troquei a camisa rapidinho, mas é assim, né? Eu gosto é assim. Uma coisa atrás da outra, vamos embora. Quem sabe hoje depois ainda assistir um pedacinho ali de uma série muito boa que eu estou assistindo aí com a minha esposa. Alessandro, boa noite, obrigado pela presença. Aí no Rio também tá quente, né, moça? Imagino, né? Aí é mais quente do que aqui, né? Aqui ainda puxa um pouquinho pro lado de São Paulo ali e tal, né? E... Mas tá bem quente, né? Mas tá bom, a gente tá acostumado com isso, né? Doutor Alessandro Perrucci presente, muito obrigado. Isso aí. Vamos lá, vamos começar a falar então? Vambora, né? Vamos mandar a brasa aí, né? Então, primeiro aqui, eu coloquei numa ordem aqui. Primeiro tem duas perguntas aqui sobre mim, tá? E é interessante, né? Assim, que às vezes a pessoa tem dúvida assim, de onde vem esse negócio aí de estilo de vida ancestral, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: oi, Emanuel também está aí. Muito bem, Emanuel, obrigado pela presença. Então, a primeira pergunta é a seguinte: levando em conta a sua base bibliográfica de estudos, qual é o seu volume de leitura e estudo diário? Bom, olha, eu procuro separar as primeiras horas do dia para o meu estudo e treinamento, porque depois aparece um monte de coisa para fazer e tem os alunos marcados também, né? E então assim eu já garanto pelo menos o meu estudo e sempre que dá garanto meu treinamento também, né? Boa noite, Igor Shinoda, obrigado pela presença. Então, assim, no mínimo uma hora de estudo por dia, tá? Mas uma hora porque muitas vezes não dá para fazer mais, mas para mim é insuficiente, tá? Eu gosto de pelo menos 2 horas de estudo na parte da manhã, acordo, faço algumas práticas espirituais, né, para começar o dia, práticas de saúde mental. Veja que eu estou falando de práticas espirituais, não estou falando obrigatoriamente de religião, tá? Estou falando de saúde espiritual ancestral. Isso é uma coisa que nós vamos talvez colocar numa live, provavelmente, né? Mais para frente um pouquinho, ok? De acordo com o que a gente sentir aí que dá para encaixar. Mas assim, eu já tive um volume de leitura muito maior também, tá? Em 2019 eu consegui bater uma meta de 50 livros no ano, né? Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia ler 50 livros em um ano e consegui. E olha que eu li muitos livros ali de 600, 700, até 800 e poucas páginas, né? Esses são os melhores, né? São os tratados. Então, assim, eu gosto muito. Eu me sinto desafiado quando eu pego um livrão daquele grosso e com letra miúda. Aí eu fico muito instigado, né? Já teve época também, quando eu era bem mais jovem, né?
de ler o dia inteiro. Eu falava assim, não, final de semana eu vou ler o dia inteiro. Pegar, ler o dia inteiro, ler de manhã, parar, almoçar, descansar, pegar, ler de novo, estudar, parar mais um pouco, à noite de novo, até a hora de dormir. Né? Então isso varia de acordo com a disponibilidade. Né? Na época dos 50 livros foi puxado. Mas aí assim, foi um ano que eu treinei menos, foi um ano que eu tirei várias coisas da minha rotina para poder bater essa meta aí, de 50 livros. Né? A última vez que eu fiz uma contagem mental dos livros era mais de 1.000, já tinha lido mais de 1.000, né? Fora as releituras. Né? Tem um autor, que eu não vou falar o nome agora aqui, porque não vem ao caso, que eu li a obra dele 7 vezes na minha adolescência. Né? São 12 livros. Mas hoje em dia eu tenho lido 1 a 2 horas por dia, tá? Mas hoje, assim, de uns anos para cá, de 2015 para cá, completamente focado no estilo de vida ancestral. No ano de 2019 foram 50 livros relacionados ao estilo de vida ancestral. Tá? Então essa é a minha carga de leitura. Mas eu ainda escuto bastante coisa. Às vezes estou fazendo compra e estou escutando algum podcast, uma entrevista, né? Sempre relacionado ao estilo de vida ancestral. E assim, também estilo de vida em geral, filosofia, né? Psicologia eu gosto muito. Né? Procuro também não estar totalmente por fora da parte política, né? Nacional e internacional, né? Para não ficar alienado, não dá mais para ficar alienado com relação a isso também. Né? Pergunta 2, né? O que o motivou a estudar e aplicar o estilo de vida ancestral? Bem, eu estou envolvido com educação física há 25 anos. Né? Então, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre com o livro embaixo do braço. Inclusive eu digo que eu gosto de ser visto com o livro debaixo do braço. Né? Eu acho que causa uma boa impressão. Com certeza, né? Mas eu nunca vou estar com um livro cenográfico embaixo do braço, um livro que eu não esteja lendo. É porque eu ando realmente com um livro embaixo do braço, porque se eu chego numa fila, eu abro o livro para ler. Se eu tenho que esperar alguém, um horário de alguma coisa, uma consulta, alguma coisa assim, eu pego para ler. Né? Então eu sempre estou com o livro na mão. Mas, então, sempre gostei de estudar, mas até 2014, o meu estudo foi dentro de uma coisa mais, como é que se diz? Fugiu a palavra agora aqui. Dentro do establishment, né? Dentro do trivial, educação física. Né? Treinamento, alimentação. Mas em 2014 eu me vi numa condição muito ruim, embora eu tivesse desde criança me dedicando à atividade física. Comecei nas artes marciais com 10 anos de idade, comecei a praticar Kung Fu com 10 anos de idade, né? Comecei a praticar musculação com 13 anos de idade, sempre com um olhar voltado para a alimentação, né? Mas nem sempre seguindo com rigor alguma dieta. Mas em 2014 eu estava me sentindo realmente acabado. Eu não conseguia mais treinar com intensidade, ficava muitos dias dolorido, as articulações sempre doloridas, coluna, lombar, cervical, dor de cabeça direto, rinite alérgica, bronquite, mesmo com uma vida saudável, né, naquilo que eu acreditava. Então, em 2014, ao final do ano, eu tomei uma decisão. Né? Tem até uma coisa engraçada que a gente estava viajando, estava lá em Visconde de Mauá, a gente tirou umas fotos e sem camisa, né? E quando eu me vi nas fotos sem camisa, eu me achei simplesmente horrível. Né? Eu estava pesado, não estava mais tão musculoso, estava muito gordo, né? E me sentindo incapacitado para a maioria das coisas que eu gostava de fazer. E aí eu resolvi que em 2015 eu dedicaria meu estudo a algo que pudesse mudar meu estilo de vida. Então realmente eu logo na primeira semana de 2015,
eu fui à livraria, procurando, falei assim, vou procurar um livro que mexa comigo dentro da minha profissão, né? E achei um livro, né? Até poderia ter separado aqui para mostrar para vocês, mas ele não está aqui não. É que aqui tem parte dos meus livros aqui onde eu estou, mas eles estão lá na outra estante, né? Que é a Nova Dieta da Evolução, do Arthur Devane. E esse livro mexeu profundamente comigo e eu comecei a seguir aquilo. E olá, Daniele. E vamos... Mas isso aí eu vou contar essa história mais em detalhes, né? Mais à frente. E comecei a seguir, bom, em um ano eu perdi 20 quilos, que foi o peso que eu perdi até hoje, 20 quilos, né? Era o que eu precisava. E as minhas dores articulares praticamente sumiram. Claro que com o tipo de treinamento que eu faço, de vez em quando eu estou dolorido, né? Porque o meu treinamento é hardcore mesmo. Então eu gosto de treinar pesado, puxado, em alta intensidade e alta frequência. Mas lesão não tenho, a bronquite nunca mais tive uma crise, a rinite melhorou bastante, as dores de cabeça diminuíram assim 90%, né? E estamos aí. Tá? Então aí eu resolvi estudar, comecei a aplicar e depois comecei a aplicar com os meus alunos de personal trainer, meus clientes, né? E outras pessoas foram se aproximando, a gente começou a prestar consultoria e aliás, já prestava antes, né? Mas aí mudou a consultoria para o estilo de vida ancestral e aí são dezenas e dezenas de pessoas aí que já passaram pela minha orientação de estilo de vida, né? Porque a gente falou até na outra live, não é mudar um aspecto da vida, é mudar o estilo de vida. Agora, você tem que estar pronto para isso, né? Não adianta você querer forçar a barra, eu preciso emagrecer, eu vou fazer alguma coisa. Olha, você tem que querer realmente, tá? Porque se você quiser mais ou menos, você não vai conseguir. Ninguém vai fazer você conseguir, tá? Vamos lá. Pergunta 3. Qual sua análise sobre as pessoas que têm orientado para o estilo de vida ancestral? Bom, olha, são pessoas em geral que já tentaram outras estratégias para melhorar a saúde e não obtiveram êxito. Eu pego muitas pessoas assim experientes em estratégias visando a qualidade de vida, mas que já estão meio desiludidas, né? E vem assim como última esperança, né? Mas olha, desiludido, a pessoa desiludida, pode ser visto por um aspecto negativo ou por um aspecto positivo. Mateus, obrigado aí pela presença. Desiludido no sentido negativo, sem esperança, aí é complicado, né? E muitos chegam assim, tá? Agora, desiludido no sentido de ser aquele que perdeu a ilusão, né? Estou desiludido, perdi a ilusão. Isso é bom, sabe? Porque muitas estratégias de saúde, de estilo de vida ou de emagrecimento, seja lá o que for, elas são ilusórias, né? Porque são muito difíceis de serem seguidas, porque não tem uma base científica, biológica, tá? São modismos, muitas vezes são caras, por outras vezes são de difícil manutenção, ou seja, a pessoa até consegue iniciar, consegue se manter por um período, mas não consegue se manter por um longo período. Okay? Aí a pessoa desiste e quando desiste, mete o pé na jaca até o joelho, né? Como diz, né? Não mete o pé na jaca, pula de ponta na jaca, né? E aí, Léo, seja bem-vindo, boa noite, obrigado pela presença. Então, assim, eu pego muita gente desiludida e que quando começa a praticar o estilo de vida ancestral, percebem que a coisa, na verdade, para funcionar tem que ser feita de uma outra forma, diferente da forma como faziam antes, né? A pessoa andar com aquele papel dobrado dentro do bolso, perguntando o que eu vou comer agora, né?
Ou assim, não pude ir à academia hoje, não vou me exercitar. Tá? Ou não muda realmente o estilo de vida, muda apenas um ponto ou outro. Então, esse é o perfil das pessoas que chegam até mim. Tá? Agora, tem uma outra observação também, que eu até falei um pouquinho antes aí, que é o seguinte: muita gente chega porque já percebeu a necessidade de fazer alterações para tentar recuperar a saúde, porém não estão munidas de consciência, de força de vontade, de disciplina. Não existe nada de graça nessa vida. Não existe nada de bom a ser alcançado sem esforço. Aí a pessoa começa a malhar, na segunda semana desanima, começa a fazer uma alimentação e no segundo dia desanima, começa. Né? Eu também recebo pessoas assim. Né? Então essas pessoas estão fadadas ao fracasso, vão viver tentando e desistindo. Né? Tem um ditado que eu sempre repito que diz o seguinte: tropeçar é normal. O que não é normal é você gostar da pedra que você tropeçou. Tá? Então, não é porque você tropeçou no segundo ou no terceiro dia de mudança que você não vai conseguir. Para você conseguir, basta que você levante e continue a caminhada. Tá? E outra coisa também importante é que você não deve basear a melhora da sua saúde em terceiros. Sabe? Não coloca na conta do seu personal trainer a sua mudança de saúde, não coloca na conta daquela pessoa que está prestando uma consultoria para você a sua mudança de estilo de vida, a sua recuperação da saúde. Não coloque na conta do seu médico, não coloque na conta do seu nutricionista, não coloque na minha conta, sabe? Coloque na sua conta, porque aí que acontece, vencer ou perder é contigo, amargar a derrota é contigo, mas também levantar o troféu de primeiro lugar é contigo, não é comigo. Tá? Porque ninguém tem energia suficiente para cuidar da vida dos outros. Okay? A não ser que seja um filho seu ou uma pessoa incapaz que precise realmente dos seus cuidados para sobreviver. Sabe? Cada um só tem energia suficiente para cuidar da própria vida. Eu estou aqui como um vetor de conhecimento. Meu propósito de vida é absorver conhecimento, digerir esse conhecimento e passar para frente, para que as pessoas possam fazer uso dele. Não do meu conhecimento, que não é meu, né? Mas não da minha energia, não da minha força de vontade, não da minha disciplina, porque essas coisas são suficientes apenas para mim. Não são para as pessoas que venham até mim me procurar e a nenhum profissional. Tá? Então não caiam nessa ilusão, por favor. Okay? Aí vem uma pergunta agora aqui que ela é composta, né? É uma pergunta aqui que talvez não seja tão fácil de responder, mas vamos lá. No seu ponto de vista, como estudioso, como você acha que estaríamos se atualmente a dieta ancestral fosse a única dieta existente? Então vamos lá, respondendo. De vez em quando alguém bota um joinha aí, manda um tchauzinho, um coraçãozinho, para eu saber que vocês estão aí, senão dá a impressão que eu estou falando sozinho. Bom, primeira coisa é o seguinte, quando a gente está falando aqui de dieta, de estilo de vida ancestral, de uma forma geral, tá? E quando a gente está falando de dieta ancestral, também, de forma mais específica, a gente está falando daquilo que se passou com os nossos ancestrais que viveram anteriormente à Revolução Agrícola, que corresponde do início do surgimento da espécie Homo sapiens até a Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás. Isso corresponde a 96% do tempo de existência dos Homo sapiens na Terra. Tá? Na Terra, né? Em qualquer lugar, né? Porque em Marte, não, né? Da existência da nossa espécie, ok? Então, e isso se passou de forma geral
savana africana. A savana africana, para quem não conhece, para quem nunca leu sobre, né, eu nunca estive lá, mas já li sobre, muito, se assemelha ao cerrado brasileiro, tá? Muito parecido assim, é um cerrado um pouco mais seco, um pouco mais ali, quase uma caatinga, ok? Então, assim, para os nossos ancestrais que viveram lá naquela época, né, que é o berço da humanidade é ali, tá? É a savana africana, né? Ali era uma oferta praticamente zero de carboidrato e uma oferta, a única oferta que existia era de alimento de origem animal, ou seja, proteína e gordura, né? Então eles se alimentavam basicamente de alimentos de origem animal, dependia muito da sorte para ter um alimento de origem vegetal, mesmo quando tinha, eram vegetais muito fibrosos, né, de pouca polpa e de pouco amido ali, né, cereais nem pensar, leguminosas nem pensar, eram raízes realmente e alguns frutos, tá? Então assim, essa dieta, essa alimentação paleolítica, vamos dizer assim, né, dos nossos ancestrais, ela era mais forte em proteínas e gorduras e muito pouco carboidrato. Agora, existiram, depois dessa época, né, quando começaram as migrações, é, aí a alimentação começou a variar. Tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos ainda algumas populações de caçadores-coletores, que era o estilo de vida dos nossos ancestrais paleolíticos, né? Caçadores e coletores. Ainda temos algumas sociedades dessas que têm uma vida como se fosse naquela época e eles têm uma alimentação mais rica em carboidratos, alguns, tá? Claro que não é pão, não é bolo, não é biscoito, né? É no geral raízes, tá? Alguns tipos de batatas. Oi Vinícius, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. É, Alguns frutos, né? Algumas folhas, pouquíssimas leguminosas, tá? Então dependendo de do que você está falando. Se está falando dos nossos ancestrais paleolíticos lá da época da savana, da origem de tudo realmente, se ainda hoje essa alimentação fosse a única disponível, tá? Certamente nós seríamos mais saudáveis. Certamente, porque as doenças hoje, em sua maioria, são doenças de desajuste. Por quê? Desajuste porque nós evoluímos com uma alimentação e hoje praticamos uma alimentação totalmente diferente. Praticamos com um nível de atividade física que hoje é totalmente diferente. Nos desenvolvemos com várias características durante milhares de anos e hoje vivemos de forma diferente. Né? Vivemos 96% do tempo da nossa existência num estilo de vida e esses últimos 4%, que é da Revolução Agrícola para cá, a gente vive de forma totalmente diferente. Tá? Então nós teríamos mais saúde. Nesse contexto da pandemia, eu acho que teria tido menos mortes, menos internações, menos pessoas nos respiradores, sabe? A pandemia não teria feito um estrago tão grande, porque as pessoas, com certeza absoluta, estariam com um sistema imunológico mais forte, né? Então nós estaríamos melhores, tá? Ainda a mesma pergunta, o que você acha que poderia estar diferente? É isso que eu falei, né? Acha que a cognição das pessoas estaria melhor? Olha, se a gente considerar que a cognição é função do cérebro e o cérebro é um órgão do nosso corpo e depende de boa alimentação para funcionar bem, certamente a cognição estaria melhor. Eu acredito que as pessoas seriam mais inteligentes, mais atentas, mais perceptivas, tá? Embora a alimentação não seja tudo com relação à cognição, ok? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, vez por outra, eu entro em ciclos assim de dormir pouco, né? Seja natural do meu organismo, né? Eu normalmente durmo 7 horas por noite, tá? Eu nem boto despertador não, eu boto timer, tá? Eu boto no meu relógio lá 7 horas e 10 minutos, que aí é 10 minutos para cair no sono, mas 7 para aproveitar.
Mas assim, eu tenho fases em que eu durmo menos e, por exemplo, hoje, por exemplo, vou terminar aqui, eu tô com vontade de assistir um episódio de uma série muito boa que eu tô vendo com a minha esposa. Aí vou tomar banho e tal, já comi, né? Comi às 5h30. Não vou comer mais hoje. E amanhã eu tenho cliente 7 horas da manhã, então provavelmente vai ser uma noite que eu vou dormir pouco. E se eu passar muitos dias assim, nesse pique, que às vezes acontece, que a gente tem sede de viver, né? A gente quer viver. Eu, quando chega a hora de dormir, às vezes eu sou igual criança, assim, eu fico. Meu filho pequeno, né, que está aí assistindo aí, o Manuel, ele chega na hora de dormir, eu falo, filho, vamos dormir. Ele fala, tá na hora de dormir, puxa. Eu às vezes sinto isso também, sabe? Eu falo assim, poxa, vai acabar mais um dia da minha vida, caramba, cara. Mas tá bom, vou dormir logo para acordar amanhã e começar outro, né? Eu gosto muito de viver. Mas então, às vezes, eu passo muitos dias com pouco sono e a minha memória fica fraca. Eu fico bem esquecido, fico assim, bem desatento. E aí, quando eu falo assim, nossa, cara, peraí, preciso dormir. Agora eu preciso dormir. Aí eu durmo uma noite, durmo mais do que 7 horas, uma, duas, 3 noites, assim. Geralmente jogo isso pro final de semana para dormir um pouco mais, né? E nossa, depois de umas 2 noites assim dormindo mais, eu acordo, eu sou outra pessoa. Minha energia é outra, minha cabeça é outra, o meu humor é outro. Eu estou dizendo isso porque a gente está falando de dieta dos ancestrais, se fosse a mesma até hoje e tal. Então, assim, dieta não é tudo, tá? Grande parte do caminho é alimentação, mas tem outras coisas. O sono é uma delas, tá? E eu sou testemunho disso porque eu muitas vezes eu vacilo com o sono e pô, sinto uma diferença, entendeu? Acha que, tá, sem falar, lógico, das doenças como câncer, depressão e se isso influenciaria no caráter do ser humano atual. Bom, com certeza o panorama do câncer, da depressão, da ansiedade hoje seriam diferentes, tá? Então, depois lá embaixo ele faz uma observação assim: eu estou falando de estilo de vida, não estou falando só de alimentação. Então vamos falar de estilo de vida, tá? Se a gente tivesse mais no estilo de vida ancestral hoje em todos os aspectos, se a gente estivesse mais atento para isso, né? Igual estou falando aí de sono, muitas vezes eu fico numa sequência de sono, de pouco sono, pouca noite dormida e minha cabeça não fica boa. Só que eu sei disso. Então chega uma hora que eu falo assim, preciso dormir. Preciso dormir, estou muito mal-humorado, estou esquecido, tô dando mole com as coisas, estou vacilando, tô com má vontade. Aí eu pego, durmo e passo. Agora tem pessoas que passam uma vida inteira sem prestar atenção, por exemplo, na qualidade do seu sono, né? Aí é complicado, né? Então, assim, essas doenças que estão destruindo a humanidade aí, como câncer, que se sabe muito pouco sobre câncer, né? Até porque cada tipo de câncer é uma história diferente. Às vezes um câncer de pele não tem nada a ver com um câncer de próstata, por exemplo, né? Essas coisas eu acredito que quem sou eu para afirmar alguma coisa sobre câncer, né? Mas eu acredito que teria uma incidência menor e que as pessoas suportariam os tratamentos quando fosse necessário melhor, né? É, Depressão, com certeza, tá? Ansiedade, hoje a gente vive numa era de muita informação. Você está o tempo todo ouvindo alguma coisa, você está o tempo todo recebendo, está entrando. Você está na cozinha, de repente você está de olho no celular e a televisão está ligada lá na sala e tem alguém falando do seu lado, isso tudo está entrando na sua cabeça. Isso não pode acabar bem. Isso não vai acabar bem. Isso vai acabar numa ansiedade, numa depressão, né? Eu mesmo tenho me policiado um pouco nesse sentido, sabe? Tenho tentado diminuir um pouco, tenho tentado selecionar mais as coisas, né? Aquilo que entra pelos meus olhos e pelos meus ouvidos, sabe? E não me importar muito também com aquilo que foi inevitável, né? É... Agora, se influenciaria no caráter do ser humano, aí eu não sei. Não sei, realmente não sei responder essa pergunta porque eu acho que é muito complexo essa questão de caráter, né? Porque a gente tem um péssimo hábito
de julgar o caráter das pessoas por uma atitude, né? Então, às vezes, você nunca viu a pessoa e naquele momento que você encontrou com ela pela primeira vez, você a viu num momento agressivo. E aí é quase certo que você vai sair dali falando, esse cara é agressivo. E às vezes aquele foi o único momento dele agressivo em décadas. Ele foi desencadeado por uma situação anterior, já vinha no estresse, você não sabe o começo da história, né? As pessoas só veem, tinha um amigo meu que falava sempre assim, pô, as pessoas só veem o final da história, né? Ninguém procura saber como é que foi o começo lá da história, por que aquilo aconteceu, né? Então, assim, eu não quero cair nesse erro. Aliás, já caio, né? Porque a nossa mente, ela é uma mente que tem como procedimento padrão julgar, né? Mas eu não quero propositalmente cair nesse erro de julgar o caráter de alguém por uma atitude, né? Porque isso aí tem muitas coisas que vão entrar em jogo aí, tá? Mas, levando em consideração a saúde social, que também é um dos degraus do estilo de vida ancestral, é a saúde social, se isso for bem trabalhado, com certeza as pessoas, no geral terão um comportamento melhor para conviver. Tá? Acha que como sociedade estaríamos em outro rumo? Olha, acho que sim. Acho que sim, sabe por quê? Por exemplo, a indústria alimentícia. Cara, as atrocidades que a indústria alimentícia comete para vender, né, é uma coisa, bizarro, tá? Já li muita coisa assim monstruosa, ok? Se você for ver o mal que certos alimentos industrializados fazem para a saúde, se forem ingeridos cronicamente, todos os dias, né? É uma coisa assustadora e as propagandas são assim muito sedutoras, né? Com uma coisa, por exemplo, venda casada, né? Tem lugar que não pode fazer venda casada, por exemplo, um brinquedo que é vendido junto com um lanche que é tóxico para uma criança, né? Isso é uma covardia, pô. A criança compra por causa do brinquedo e come o lanche, claro, né? Então, acho que se nós valorizássemos mais as coisas naturais, os alimentos mais naturais, a sociedade estaria num rumo pelo menos um pouco diferente. Né? Não digo só. O que isso afetaria na atual conjuntura social? É isso que eu falei, que eu acho. Tá? Começando por aí. Né? Acha que os jovens amadureceriam mais cedo, aumentando a mão de obra profissional e com mais líderes, né? Mas acontece, né? A Rosa está falando aí, é proibido por lei, mas se você for ver, por exemplo, né? Lá sei que é lá, lanche feliz. Você pode saber. Com certeza o valor do brinquedo está inserido ali no lanche. Né? O lanche é uma droga, é muito ruim. Né? Mas o brinquedo é legal, entendeu? Só que para você ter o brinquedo, você tem que comprar o lanche. Né? Como adaptar o estilo de vida ancestral ao nosso dia corrido, principalmente a alimentação. Então, só fechando aqui, vou responder essa aí. Talvez os jovens amadurecessem mais cedo devido à saúde social, tá? Porque, assim, não pela alimentação ou por outras coisas mais, mas nas populações caçadoras-coletoras, as crianças elas passam ali o primeiro ano, o segundo, até mais ou menos o terceiro ano, agarradas com a mãe, né? Por causa do leite materno. Tá? E depois ela é geralmente cuidada pelos avós, porque os pais têm que trabalhar, né? Caçadores-coletores, tá? E por outras, principalmente por outras crianças maiores. Se você for ver aquelas tribos da África e tal, você vai ver assim, estão os adultos fazendo alguma coisa e as crianças estão fazendo outra coisa, geralmente uma criança maior, ali de 9 ou 10 anos, com outra pequenininha no colo, tomando conta da criançada menor. Tá? Então ali eles têm que ter autonomia.
Para quê? Para comer, para pegar o alimento. A outra criança não vai chegar e dar a comida na boca dele se ele já tem 4, 5 anos. Né? Vai chegar e vai comer, vai ter que se virar para tomar banho, para fazer cocô, xixi, para não ficar sujo. Né? Então, nesse sentido, a tendência é que nas sociedades caçadoras-coletoras a criança se desenvolva mais rápido, atinja uma maturidade mais rápido. Tá? E isso vem acontecendo, isso vem deixando de acontecer gradativamente. Você vê na roça, igual o Léo botou aí, na roça, uma criança, um cara com 15 anos é um homem. Ele tem que se virar. Né? Mas antes disso, talvez não sei. Na cidade já é diferente. Né? A cidade é um lugar hostil, perigoso, né? Seres humanos mal intencionados, né? Pessoas alucinadas dirigindo carros a 1000 por hora e ninguém presta atenção em ninguém. Né? Tem o cara a fim de ganhar dinheiro vendendo droga, ele tá nem aí se a criança vai ficar viciado, o jovem vai ficar viciado ou não. Entendeu? Então, realmente, quando chega na cidade é muito complicado. Né? E o surgimento de novos líderes, isso aí também é difícil dizer, de mais líderes, né? Porque um líder é líder, o cara nasce líder, né? Ele pode até não nascer líder e se tornar, mas eu acho que assim, o cara que não é líder é porque ele não achou ainda em que liderar, né? Mas eu acho que todo mundo é um líder em potencial em algum assunto, em algum aspecto, né? Mas como implementar isso nos dias de hoje, né? Já é uma pergunta a mais aí que eu estou colocando, né? Sim, Patrícia botou ali, ó, mas no caso da soja muda geneticamente o indivíduo, né? Então o alinhamento também influencia, o alimento também influencia. Isso, Patrícia, eu ia falar isso e acabei esquecendo e você falou aí muito importante. Antes de eu ir lá no Shinoda, eu vou falar isso que a Patrícia botou aí, comentar, né? O que acontece? E hoje em dia tem muito alimento que contém fito-hormônios, né? Que influenciam no amadurecimento sexual das crianças. Tá? A soja é um deles que assim, tem estudos que dizem que a gente não consegue absorver o suficiente da soja para ter problemas hormonais, tá? Mas tem outros que dizem que sim. Tá? Então, assim, eu por via das dúvidas, soja aqui em casa não entra. Tá? Até porque a gente evita ingerir leguminosas. Tá? Então, assim, tem alimento masculinizante para menina e tem alimento feminilizante para mulher, para menino. Aí, vendendo, a rodo, no supermercado. O que você mais vê hoje é garoto com seio. Às vezes não está nem tão gordo, mas tem seios, glândulas mamárias desenvolvidas e não está nem percebendo, tá? Porque chega no médico, o médico não fala isso, ó, seu filho está com teta. O médico fala, ó, tá com uma ginecomastia, tem que operar, tem que emagrecer e tem que operar, porque a glândula mamária desenvolveu demais, a gente faz uma operaçãozinha rapidinho, tira, né, ginecomastia, tá? Mas se você for olhar bem, o garoto está com teta, né? Muito surgimento, oi Clarinha, muito surgimento, muita incidência de meninas com ovário policístico também, que pode ter a ver com alimentação inadequada na infância, tá? Mas a molecada fala, a molecada não perdoa, mas hoje em dia é perigoso o moleque falar isso e sofrer uma punição grave, né, por causa do bullying, né? Pois é. Mas, então realmente, Patrícia, essa questão pode ser que hoje as crianças estejam até amadurecendo sexualmente mais rápido. Tá? Até porque a mídia também mostra muita coisa, dá acesso às crianças de muita coisa que induz a um desenvolvimento sexual disforme, emocionalmente disforme, né? Porque você não pode impor um comportamento a uma estrutura que não está preparada para isso, né? Então também a sexualização das crianças também é um problema seríssimo, a sensualização, a sexualização. Isso tem que ser visto também, né? E bom, aí o Shinoda perguntou lá, né? Como é que a gente implementa isso no dia a dia hoje na correria, né, Shinoda? Shinoda, do jeito que dá, cara. Você vai. Acho que assim,
Antigamente a gente falava sobre como evitar o estresse, né? Hoje isso não é mais assunto. Hoje o assunto é como administrar o estresse, né? Então, assim, não tem como fugir do estresse, não tem como fugir da correria. Todo mundo na correria. Olha, a minha vida, eu trabalho em casa, tá? Eu tenho um estúdio aqui na minha casa, onde eu ministro minhas aulas, né? Eu atendo as pessoas aqui, eu tenho um pequeno, uma sala de avaliação, né? Onde eu recebo algumas pessoas, tá? E trabalho remotamente também, e vivo na correria. Tento fazer o máximo para não ficar, mas sempre tem, né? Então você vai implementando, por isso que eu falei, não precisa você estar 100% para você obter resultado. Se você estiver conseguindo implementar 20% de estilo de vida ancestral na sua vida, você já tem aí com certeza 80% de melhora na sua saúde. Tá? Então você pode escolher melhor seus alimentos, isso não é caro. Quem fala que é caro não sabe o que está dizendo, tá bom? Tem que ter boa vontade, tá? Atividade física pode ser de graça, não é? Você parar com o celular um pouquinho antes de dormir para ter um sono melhor também não é tão difícil, né? Você tentar se conectar com os aspectos mais sutis da sua existência e da existência do universo, que essa é a essência da saúde espiritual ancestral, também é de graça, né? Então dá para você ir implementando pouco a pouco, tá? Vai seguindo as orientações aí que você vai conseguir. 100% não vai dar, né? Porque realmente a sociedade né? Nós vivemos na sociedade do cansaço, né? Estou falando aí, plagiando aí o título de um livro maravilhoso que eu estou folheando e vou começar a ler logo, logo, né? E a Rosa está dando depoimento aí, ó. Gasta-se muito menos, né? Com o estilo de vida ancestral. Levando em consideração que nossos ancestrais precisavam de menos para viver, tá? Agora, claro que tem casos individuais que a gente tem que ver, né? Então, vamos lá. Todo mundo pode seguir o estilo de vida ancestral? Olha, considerando que o estilo de vida ancestral é baseado nas características evolutivas da nossa espécie, todo mundo pode levar um estilo de vida ancestral. Agora, claro que, embora o estilo de vida ancestral seja baseado em orientações sobre estilo de vida e não em cima de prescrições, tá? Você tem que passar por um médico, fazer check-ups periodicamente, né? Uma vez por ano, pelo menos, né? Não precisa gastar dinheiro para isso. Vai no postinho de saúde, fala com o médico aí, pede uns exames para mim aí, quero saber como é que está a minha saúde, né? Ausculta aí meu coração, minha respiração, como é que está, né? Pede uns exames aí de sangue, glicose, colesterol, né? Vitamina D, testosterona no caso dos homens, no caso das mulheres, os hormônios femininos, né? E o médico vai te ajudar nesse sentido, tá? Se você tem uma doença pré-existente, uma doença, por exemplo, autoimune, né? Câncer, alguma coisa nesse sentido, ou se você é um diabético, um hipertenso, você tem que tomar certos cuidados, tá? E aí a gente tem que ter um olhar individualizado para essas pessoas, ok? Mas desde que você tenha bom senso, o estilo de vida ancestral é para todos, né? É para todos os membros da espécie Homo sapiens, ok? Quantos ovos eu posso comer por dia? Essa pergunta é direto. Olha, os ovos, eles são ricos em proteínas e gorduras. Tá? Principalmente as proteínas, elas são fonte de saciedade. O que te dá saciedade numa alimentação é, primeiro, numa refeição, primeiro, proteína, depois, gordura. Por último, carboidrato, dependendo do carboidrato. Porque tem tipo de carboidrato que vai te dar mais fome ainda. Tá? E o seu cérebro já sabe disso. Ok? Talvez não conscientemente. Né? Mas então os ovos eles são saciantes. Então você não consegue comer muitos ovos. Você come um, dois, três e tal. E daqui a pouco você não aguenta mais. Dificilmente você vai conseguir comer uma quantidade de ovos suficiente para te fazer mal.
né? Eu até contei a história aí outro dia na live também, né, da pessoa que estava comendo, estava fazendo uma alimentação natural, né, no estilo de vida ancestral e estava ganhando peso, né? E aí a pessoa me revelou que estava comendo 12 ovos por dia, né? Que obviamente para o tamanho daquela pessoa e para o nível de atividade física dela era muito, né? Então, aí eu não estou comendo carboidrato quase nenhum e estou engordando. Como é que tá comendo o quê? 12 ovos por dia. Pô, cara, tá muito, né? Não, mas eu consigo comer numa boa. Fala assim, cara, pensa o seguinte, sempre busca pensar assim, nos nossos ancestrais. Será que teve alguma população ancestral que tinha galinha suficiente para cada membro daquela população comer 12 ovos por dia? Pô, haja galinha, né? Coitada da galinha. Sofredora. Né? Então, assim, não, a resposta é não. Tá? Então, se você não é um fisiculturista, se você não é um atleta de alto rendimento, e se você está comendo outras fontes de proteína também, dificilmente você vai comer 12 ovos no dia, né? Então, assim, não tem limite, mas o limite é o bom senso, ok? Mas não existe relato de intoxicação por ovos. O cara ficou doente porque comeu ovo demais, né? Agora, se o cara, igual eu falei, igual eu quando eu era da pressão mesmo, que eu comia é, 4 pães de sal, cada um com 2 ovos fritos dentro. E os ovos fritos no óleo de soja com bastante sal, né? Aí não é o ovo, né, meu amigo? Aí é o pão, é o óleo de soja, né? Não é o ovo. Agora, se você está num contexto mais natural, é diferente, tá? Mas a medida da quantidade de ovos, vamos pelo bom senso, né? É... Outra pergunta. Se surgir alguma pergunta aí, vocês podem fazer aí agora mesmo, tá? Quais frutas eu posso ingerir numa estratégia de emagrecimento? Bem, as frutas, elas têm uma característica que é pois é, Vinícius, ó, o que o Vinícius falou da caloria aí, então assim, na alimentação natural do estilo de vida ancestral, o nosso foco principal não é na caloria, é na fonte da caloria, ok? Mas as calorias importam, as calorias estão ali presentes. Então você vê, né? Você pega 12 ovos e vê quantas calorias tem ali, é caloria pra caramba. E calorias são unidades de energia, então é uma energia que você não vai gastar. Aquilo vai se acumular de alguma forma, mesmo sendo de uma fonte boa, que é o ovo, né? Mas em relação às frutas, as frutas elas têm o índice glicêmico, né? Todo carboidrato ele tem um índice glicêmico. De forma simplificada, o índice glicêmico é a velocidade com a qual aquele carboidrato vai entrar na sua corrente sanguínea para ser utilizado como energia. Tá? Se entra muito rápido, a tendência é que se acumule. Se entra mais devagar, a tendência é que aquilo você consiga gastar, processar melhor ao longo do tempo. Tá? Sem falar também que tem frutas que têm mais carboidratos que as outras. Okay? Então, assim, uma dica que eu te dou é, para facilitar a sua vida, frutas muito doces têm mais potencial para te engordar do que frutas menos doces. Tá? Então, se você está numa dieta de emagrecimento, pense nisso. Se você está numa dieta de emagrecimento, não sei se eu vou te chocar agora, mas você não pode fazer uma alimentação à base de frutas. Tá? Outra pergunta, muito frequente. Qual é a melhor atividade física para emagrecer? Tá? Olha só, falando das frutas ainda, pensei em mais uma coisa aqui. Depende também do quanto você quer emagrecer. Você precisa emagrecer 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, ou você precisa perder 30, 40, 50 quilos. Depende também, tá? De quão liberal você vai ser na sua alimentação. No estilo de vida ancestral, eu ensino você a fazer essa mensuração. Tá? Então, por exemplo, o Léo não perdeu aí 45 quilos comendo fruta, com certeza que não. Tá? Qual a melhor atividade física para emagrecer? Vou começar essa resposta com a mesma resposta que eu falei agora antes. Depende do quanto você quer emagrecer. Ok?
eu acredito que as atividades físicas de força, treinamento funcional ancestral, musculação, crossfit, né? Esse tipo de atividade são grandes consumidoras de energia, né? E aumentam o seu valor metabólico basal, ou seja, aumenta o seu gasto energético mesmo quando você está dormindo. Então as atividades de força, elas são uma estratégia melhor para você perder peso do que, por exemplo, a caminhada, a corrida, né? Sem falar que atividades que proporcionam um ganho maior de massa muscular também aumentam a sua massa magra, e a sua massa magra é uma grande consumidora de energia. E essa energia, se você estiver administrando bem a sua alimentação, vai ser oriunda dos seus reservatórios de gordura corporal. Okay? Mais uma pergunta. Vocês estão aí? Estão me ouvindo aí? Eu estou falando sozinho aqui. Carboidratos e a bicicleta. Olha, o problema da bicicleta então, Vinícius, é a mesma coisa, olha só. Depende do quanto a pessoa precisa emagrecer. Tá? Se o cara precisa emagrecer pouco, ele não precisa nem fazer aeróbico, né? Não precisa nem fazer exercício nenhum, talvez. Né? Fabi, boa noite. O problema da bicicleta é o seguinte: você está subindo uma ladeira pedalando? Você está descendo uma ladeira no embalo? Ou você está num lugar reto? Né? Quantas horas você vai pedalar? Qual a velocidade da pedalada? Então é muito inconstante para a gente dizer assim, a bicicleta é uma atividade física que é uma estratégia boa. Eu não considero que seja uma estratégia boa pela irregularidade do movimento. Né? Então, por exemplo, se você subiu uma ladeirona de bicicleta, você está ali fazendo o maior esforço, gastando energia pra caramba, né? Só que se você subir, vai ter que descer. Então, provavelmente, se você for voltar, você vai ter que descer. Eu sempre pensei nisso, eu sempre gostei de andar de bicicleta, sempre pensei nisso. Você vai ter que descer a mesma coisa para poder chegar de volta, né? Então, uma corrida ou uma caminhada nesse sentido é melhor, porque o movimento é constante, mesmo na descida, né? Para você descer uma ladeira, por exemplo, você faz contrações concêntricas, né? Excêntricas, aliás, né? Que é aquele movimento de frenagem para descer uma ladeira correndo, você também tem um gasto. Agora, se você estiver em cima de uma bicicleta, não, você vai estar descansando ali, tá? Mas, assim, é importante se movimentar. Se você só gosta de andar de bicicleta, para emagrecer ou não, então eu falo, vai fundo, vai andar de bicicleta, melhor do que ficar parado, sentado o dia inteiro num sofá vendo televisão. Tá? A 10ª... cadê? A 9ª pergunta. Carboidratos engordam? Não. Depende. Sim. Né? Então, assim, você pega um sujeito que tem um metabolismo rápido, um cara que é naturalmente seco, ele não vai estar engordando porque comeu um carboidrato ou outro. Dificilmente um cara que é seco vai engordar porque comeu arroz demais, porque comeu fruta demais. Tá? Agora, uma pessoa que tem um metabolismo mais lento, que tem uma genética já mais para sobrepeso e obesidade, essa pessoa provavelmente não vai poder ficar comendo arroz todo dia, banana todo dia, mel, essas coisas. Entendeu? Então, agora, eu como carboidrato. Eu já fiz dieta bem low carb, já fiz assim períodos curtos de dieta cetogênica, tá? Alguns dias assim de cetogênica, nunca aguentei ficar muito tempo, tá? E hoje eu como uma quantidade bem boa de carboidratos, tá? Claro que não são carboidratos refinados nem processados, são carboidratos naturais, ok?
E assim, eu queria aumentar mais um pouco meu peso e é difícil, tá? Ganhar massa muscular numa alimentação, num estilo de vida saudável, se você não tem uma tendência, não é fácil. Tá? Embora eu seja um sujeito pesado, eu tenho uma boa massa muscular, mas eu estou no meu limite ali, que eu subo um pouquinho, cai, subo um pouquinho, cai, e como bastante carboidrato. Tá? Quer que eu fale a minha dieta diária? Não, isso não. Isso é um segredo, pô. Isso aí é segredo meu. Cada um com o seu. Mas eu posso te orientar nesse sentido, tá? Qual é a melhor fonte de proteínas? Ih, rapaz, olha só. Essa é a 10ª pergunta. Então, se tiver mais alguma pergunta, vocês vão botando aí, tá? Que a gente não vai passar muito hoje, não. Melhor fonte de proteína é assim, as proteínas de origem animal. Não vai nessa de vou comer uma proteína aqui, vou comer um tofu. Não é a melhor fonte para você. Você é um Homo sapiens, tá? Vou comer arroz e feijão porque se eu juntar um cereal e uma leguminosa, eu vou ter uma proteína completa. Você vai ter uma merreca de proteína e uma quantidade imensa de carboidrato num prato de arroz e feijão, tá? Então não vai nessa. Vou comer bastante. Como é que fala? Quer falar aqui? Sei lá, bastante quinua, né? Porque tem proteína vegetal. Não vai ser o suficiente para você, tá? Então a melhor proteína é de fonte de origem animal. Quanto menos processado, melhor, tá? Então, assim, vou comprar um pacote de salsicha, então vou comer. Não, ali tá cheio de glutamato, tá cheio de conservante, aquilo foi moído 1000 vezes ali, o que caiu ali dentro virou salsicha, não dá para você identificar, entendeu? Mas uma linguiça artesanal é legal, uma fonte que você conheça é bacana, tá? A carne tá cara. A carne de porco não tá cara. Hoje eu comprei um pernil sem osso a R$17,90, se eu não me engano. Bem acessível e bem gostoso, né? O ovo também eu adoro. Eu sou fã de comer ovo, então eu como bastante, tá? Então a melhor fonte de proteína realmente ovos, ok? E carnes, são as melhores fontes, tá? O Vinícius falou aí da hérnia. Ô Vinícius, isso aí depende, tá? Isso aí, para eu te dar uma posição melhor, realmente teria que fazer um atendimento individualizado com você, porque tem que saber a localização das hérnias, tá? Tem que saber como é que tá essa corrida sua que você está falando. Às vezes você está com um treinamento, de certa forma, inadequado para você fazer uma readaptação, para você poder correr mesmo com hérnia. Conheço muitos corredores com hérnia. Tá? Não são todas as pessoas que têm hérnia que não podem correr. Tá? Também não são todas que podem. Tá? Mas aí, isso aí tem que ver, tem que fazer um trabalho dentro do estilo de vida ancestral. A gente tem a atividade física ancestral, onde a gente trabalha movimentos naturais, tá? A gente tem uma gradação nos exercícios, né? A gente começa com um foco de aumento das amplitudes articulares e vai por aí afora, coordenação motora, força e tal, até atingir um treinamento de alta intensidade ou visando uma alta performance, se for o caso da pessoa. Tá? Então foi aí, foram 10 perguntas e mais algumas que vocês fizeram aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, observação, fique à vontade que a gente já vai encerrar. É muito bom falar com vocês aqui, eu gosto pra caramba, mas a gente não pode ficar a noite inteira aqui, né? Até porque quinta-feira tem mais. Vamos lá, alguma pergunta? Olha só, Vinícius, eu não sou médico, não sou ortopedista, não sou fisioterapeuta, tá? Esses profissionais também têm que dar uma olhada nisso aí, ok? Porque eles são
voltados totalmente para isso. Mas eu sou um profissional de educação física que tem bastante conhecimento sobre estilo de vida e bastante experiência, né? Tem a Rosa tá aí. Ô, Rosa, quantas hérnias você tem, Rosa, de disco? Fala aí pra galera aí. Mozart também tem, né, Mozart? É... talvez eu tenha. Nunca procurei saber, não. É... Algo a dizer sobre jejum? Sim. Olha, os nossos. Hoje, estudos atuais sobre sociedades de caçadores-coletores que vivem atualmente. Aí a Rosa tem 3 hérnias de disco. A Rosa faz tudo quanto é movimento, né, Rosa? Hoje mesmo tava dando faxina, né? Tenho 6. Eita, cara, você tá com uma coleção aí show de bola, hein? É, seria bom trabalhar com Lian Kun, Vinícius. Eu faço um trabalho com Lian Kun aqui, com o pessoal aqui que é show de bola, cara. Para você seria muito bom. É, como é esse processo de fazer as atividades matinais ainda em jejum? Tem problema de baixo índice glicêmico? Tá, vamos lá, vou responder primeiro a da Fabi, eu acho, né? Olha, estudos recentes feitos com sociedades de caçadores-coletores mostram que eles passam 80% do tempo, em média, em estado não alimentado. Tá? Em períodos de escassez de alimento, algumas sociedades coletoras observadas se alimentavam, em média, uma vez a cada 3 dias, durante períodos de estiagem, essas coisas. Né? Então, assim, o jejum é a coisa mais normal que tem para o ser humano. A gente é que está viciado em comer. A gente não precisa comer tanto, né? Comer de 3 em 3 horas, na minha opinião, é um absurdo. Mas se você for um fisiculturista competitivo, senão você não precisa disso, de jeito nenhum. Né? Eu faço um jejum diário praticamente, porque eu me alimento ali em torno de 5h30, 6 horas da tarde e depois só vou comer no outro dia. E já emendando aí, ô Mozart, eu como 5h30, 6 horas da tarde, né, na maior parte dos dias, e no outro dia eu acordo, treino de manhã em jejum, tomo um cafezinho ou 2, né? Treino e aí, Wallace, beleza? Treino em jejum e às vezes ainda dou uma aula ou 2 depois, aí depois é que eu vou comer. Entendeu? Então eu treino em jejum todos os dias. Eu faço um jejum de 12 horas aí, 13 horas, 14 horas diariamente e treino em jejum todos os dias. Tá? Agora, se a pessoa não está acostumada com isso, ela tem que fazer uma preparação. Tá? Para que ela não passe mal. Tá? O baixo, o que pode acontecer com a pessoa, né, não é um baixo índice glicêmico, porque baixo índice glicêmico é com relação aos carboidratos. Tá? Ela dificilmente também ela vai ter uma hipoglicemia, que talvez seja o que você quis falar aí. Hipoglicemia é uma queda da glicose no sangue, mas dificilmente isso vai acontecer ela estando ali 12, 13, 14 horas sem comer. Muitas vezes isso é psicológico, tá? Ou ela pode ter uma crise também ali de pressão baixa devido a uma queda nos minerais. Ok? Isso pode acontecer também. Tá? Mas hipoglicemia é muito difícil. Às vezes a pessoa ela se auto-sugestiona. Já sabe que está sem comer, vai malhar, estou passando mal, não sei o que, nananã e tal, mas geralmente não é. Tá? Agora, eu já fiz atividade física com jejum de 24 horas. Malhar pesado, alta intensidade, alto impacto e tal, com 24 horas de jejum. Só para testar. Não senti nada de diferente. Tá? Mas tem que fazer uma preparação para isso. Se você não está acostumado a treinar em jejum, não faça isso sem orientação. Tá? Porque você pode se dar mal. Ok?